Opa pessoal, tudo bem? Estamos aqui então na minha tela do Fusion 360 e hoje, como eu falei, nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um desenvolvimento aí de um estampo, né? Nós vamos não vamos desenvolver tudo, mas apenas uma parte aí que envolve a preparação da superfície para uma ferramenta de repuxar. É uma peça relativamente aí, não é tão simples, né? Tem um grau de complexidade aí. E eu achei interessante aí porque a gente vai fazer algumas transições, a gente vai fazer algumas coisas que a gente já viu aí nas aulas anteriores. Por isso que eu achei interessante a gente ver um pouquinho na prática. E também vai ter coisa nova aí que a gente vai ver durante essa aula. Ok? Se você é da área de estampados, você acha que vai estar bem familiarizado aí com o que eu vou estar fazendo. Se não é familiarizado, não se preocupe. Vamos se concentrar aí na parte de superfície. Se você também é da área de estampados, não se preocupe com o processo. Esse vídeo é mais para a gente conversar sobre superfícies, tá? Não vamos nos atentar aí a processo em si por enquanto. Então chega de enrolação e vamos começar aí. É um produto que vai ser repuxado. Vamos fazer aí a superfície de repuxo. E é uma peça esquerda e direita. Eu já deixei ela balanceada aí, ó. Vou até mostrar para vocês a parte, fazer uma análise de inclinação. Pegar a direção, ó, tá tudo verdinho. Está ok, ó. Todas as paredes aí estão, não há inclinação. Por isso que eu tive que balanceá-la, inclusive desta maneira. A intenção inicial era repuxar por esse plano, porém aí aqui a gente teria uma parede negativa. Então é necessário fazer esse tipo de ajuste. Aqui já deixei o eixo pelo baricentro da peça, para a gente ter uma localização melhor aí. Ok, eu vou desabilitar essas análises que a gente fez aqui. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu preciso fazer é eliminar alguns recortes da peça. Por exemplo, esse recorte eu precisaria eliminar. E também esses raios que vão dificultar aí a minha extensão da superfície da peça, que é algo que eu preciso fazer inicialmente. Então a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar essa transição aqui da peça. Para isso eu vou voltar aqui no ambiente sólido. Como eu tenho, essa aqui é a peça original, essa aqui foi a que eu espelhei, certo? Que eu fiz um espelhamento. Então eu vou usar essa como base. Eu vou recortar e tirar fora essa transição da peça, ó. E vou ficar com esse pedaço. Já me ajuda bem. Aí a mesma coisa eu vou fazer nesse raio aqui. Vou retirar esse raio. E vou tirar... Não vai precisar desse raio que a gente não vai chegar a usar esse lado aqui não. Mas vamos apagar aqui também. Ok. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou extrair essa superfície. De dentro eu vou usar a interna com offset 0. Aqui eu já extraio a superfície interna. E vou ocultar os corpos aí. Esse aqui inclusive eu posso remover. Aí eu tenho as duas ali. Agora eu tenho do lado esquerdo. Só que eu vou espelhar a do lado de cá para trabalhar com o lado esquerdo. Depois a gente reconstrói o lado direito também. Bom, a ideia inicial seria a gente repuxar, não vai sair a peça inteira no repuxo, a gente vai repuxar até a altura dessa face mais ou menos, que seria mais ou menos a altura deste raio também. A gente vai pegar essa face aqui, esticar para a gente ver como é que vai ficar ali, e aí a gente vê se vai precisar mexer, figurar um pouquinho aí esse anel de repuxo, ok? Vamos primeiramente aí, sem mais delongas, eu preciso espelhar esse lado, trabalhar com o outro lado também. Então vamos pegar o comando aqui, para mim espelhar esse corpo. Ok. Eu vou já mudar a cor aí da minha superfície, para eu ter referência aí quando eu ligar a peça, né? Eu poderia fazer uma transição aqui, ó, estendendo, depois recortando aqui, fazer um raio no meio. Mas vamos trabalhar com o que a gente viu na aula anterior, que eu acho bacana. Mas antes da gente fazer a transição dos dois lados, como a minha referência está do lado esquerdo,
eu preciso fazer o que? Vou primeiro recortar esse pedaço aqui. Na verdade eu vou fazer então vou fazer primeiro um recorte, pequeno recorte aí de uns 6 milímetros, tá bom? Aqui nessa ponta. E agora sim, eu vou espelhar a peça no eixo indicado. A gente vê que tá certinho. E agora eu vou fazer uma transição, conforme a gente viu na aula anterior. Eu acho que vai ficar bacana aqui neste caso. Então vamos usar como referência esse cara aqui, esse. E vamos descendo até completar o fechamento. Você vai vendo que ele vai tentando ajustar automaticamente. Porém, eu quero usar o que? Tangência. Não é 0. Neste caso, se você alinhar com a superfície, ele vai fazer esse detalhe. E lembra das isoparamétricas? Como eu estou utilizando a tangência, o G1, desta face, G1 em relação a esta face, então não é interessante alinhar a superfície. Senão ele vai querer fazer justamente esse tipo de borda final aqui nessa face. E aí a gente pode ter problema lá na frente. Então a gente vai deixar o free nos dois, free edges nos dois, que ele vai ligar pontual. Porém, ele está ligando tangente do mesmo jeito. A mesma coisa aqui no final. Ok. A gente já vê que já criou uma superfície aí bacana. E agora a gente vai criar uma daqui para cá. E a gente usa essa aqui como borda tangente, tangente e tangente. Dessa maneira a gente mantém tangência em tudo. E aí podemos costurar. Podemos ver que ela até eliminou aqui uma face, mantendo uma face só. Por que ele não fez aqui nesse raio? Porque provavelmente aqui a gente tem uma inclinação. Então esse raio acabou tendo ele acabou sofrendo uma leve alteração. E aqui ele também fez uma curva, uma pequena curva aqui. Então se você analisar, ele vai ter uma pequena curvatura aqui nesta face. A gente não pode ter tudo, né? Então aqui a gente já costurou, ele já fez o fechamento aí da transição entre uma peça e outra. Se eu colocar aí uma peça, eu já tenho a peça aí por inteiro. Como eu já fiz um lado, eu não preciso agora ficar trabalhando com os dois lados. Eu posso recortar aqui, ó. Eu acho que é interessante pra gente não perder tempo. Então elimino o lado de lá. Como a transição já está feita pelo eixo, quando a gente espelhar novamente no final do trabalho aqui desse lado, a gente vai ter o mesmo resultado do lado de lá. Aqui eu posso já fechar isso daqui, passo G2 aqui para garantir que seja tangente, e quando ele costurar aí a peça, ele virar uma superfície só. Então quando você faz um fechamento assim numa superfície plana, ou ele consegue entender ali o fechamento na superfície sem quebra de tangência, ele dá uma migrada com a superfície original, eliminando apenas o furo, tá? Então, como a gente disse, aqui a gente vai repuxar essa peça até essa altura. Então vai ser interessante a gente copiar essa face aqui. Mas como é que eu faria, por exemplo, alguns softwares têm um recurso de você trazer o original. Aqui você também consegue fazer. Como eu faria isso? Então eu vou ter que entrar dentro de Form e usar aqui o Convert. Converter esse cara
em uma superfície. Dessa maneira ele traz a original dessa superfície aqui. Ah, mas e esses quadriculados? Não se preocupa, isso aqui na verdade é como se fosse a malha dessa superfície. Então ele, lembra quando a gente fala sobre as isoparamétricas? Seria como se eu tivesse agora as isoparamétricas dessa face, exatamente nesse sentido. Ó, aqui eu tenho as isoparamétricas em um eixo e em outro eixo. Então isso aqui eu garanto que eu estou reconstruindo a superfície da melhor maneira possível. Quando eu saio aqui, ele já fica uma face perfeita, ok? Aí eu consigo voltar lá para a superfície. E volto com essa superfície aqui. E aí eu consigo estender agora sem problema nenhum. Você vê que a malha está inclusive mesclando ali as duas faces. Então isso indica que a superfície está bem tangente. Eu acho que vai ser interessante manter aí esse plano justamente para a gente conseguir um anel o máximo possível aí sem figura, né? Eu acho que acaba sendo válido. A não ser que eu faça uma pequena quebra aqui puxando essa face aqui, ó. Aí talvez seria interessante também. Mas vamos lá. Bom, aqui também eu acho que vai ficar pouca coisa pra gente desenvolver o corte, embora vai ter o raio, vai cortar bem no pé do raio. Talvez dê certo aqui. Aí na simulação aí provavelmente iria mostrar se estaria ok ou não. Então a gente vai cortar aqui, a gente corta aqui no eixo que a gente tem. A gente vê que a gente tem uma superfície plana aqui, ó, e a gente tá com uma, duas, três faces, né? Talvez aí você já esteja, puxa vida, vai ficar isso aí. Lembra que assim, geralmente eu não faria assim, eu teria feito uma extensão, cortado pelo plano, seria uma superfície aí um pouco melhor. Inclusive a gente vai fazer isso agora. Mostrando aí duas maneiras que a gente poderia ter feito aquela transição entre uma superfície e outra aqui, dos dois lados, simétricos. Então, a maneira mais simples da gente fazer isso é usar aquele método que a gente conversou, que eu já mostrei anteriormente, que é o cortar para estender. Então, eu vou criar um plano na normal, onde eu sei que a superfície é a peça original, até aqui mais ou menos, e vou eliminar esse trecho, ó. E aí eu vou estender toda essa superfície aqui, ó, até eu chegar no eixo que eu quero. Você vê que ela extrapolou totalmente aí o plano de espelhamento da peça. Então eu posso cortar aqui e aí eu tenho uma superfície muito mais limpa. Então desse lado agora a gente consegue estender. Vamos estender, tentar estender tudo de uma vez. Se a gente fizer isso, a gente vai ver que a gente vai ter um probleminha. Aqui, que esse raio, aqui é o limite dele. Daqui para cá, ele está fazendo raio com essa face, não com essa. Então eu preciso eliminar esse raio nessa superfície aqui, nessa transição. E aí fazer um novo raio, esse mesmo raio, fazer entre essa face e essa. Porém, eu não vou fazer isso agora, porque eu vou reconstruir esse raio aqui, ó. Certo? Eu vou reconstruir esse raio. Eu já vou saber o valor dele agora. Eu deleto esse raio e reconstruo depois, ó. Então, para a gente estender esse pedaço, vamos fazer aí por partes. Primeiro vamos fazer essa seção junto com essa. Por que eu fiz assim? Ele vai criar uma autointersecção aparente dessa face e essa. A gente vê que ficou uma face sobressalente, ó. Mas é fácil, é só apagar. Daí a gente garante que está tendo um fechamento e ele tem uma continuação na borda. Bom, aí a melhor maneira de reconstruir agora esse raio aqui seria literalmente você apagando esse raio. E aí a gente vai precisar recortar e reconstruir esse raio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essa face. Tirar o que a gente não vai usar aqui também, essas duas faces.
e já trimar aqui, ó. Vamos arrancar fora esses raios aqui também. Aqui eu já medi ele, é um raio de 20. E aí a gente trima o restante ali com essa superfície que a gente tem. Vamos extrapolar um pouco desse lado. E também do lado de lá. E aí a gente corta com essa superfície o que vai ficar para ser desenvolvido depois do repuxo. Aí aqui a gente vai precisar primeiramente aí estender. Bom, daí estendeu, simplesmente vamos trimar aí as partes de baixo. Bom, aqui a gente tem toda a transição já meio que pronta. Então agora vamos fazer a parede aqui desse lado e depois a gente consegue fazer já o raio de fechamento. Eu vou deixar a peça aqui ligada como referência e simplesmente eu vou fazer uma linha de base para uma face de fechamento da parede. Eu não quero fazer ela a 90 graus, quero deixar um pouquinho inclinada. Dá um ângulo aqui de 5 graus. E daqui desse ponto vamos colocar uns 12 milímetros. Pegar uma altura aqui de 2 milímetros, tá ok? Só para a gente conseguir ter um espaço aqui para fazer o raio de encabeçamento. Vamos estender ali. E aí ficou fácil, né? Só trimar. Também a mesma coisa para esse lado. E aí a gente já consegue costurar aqui. Beleza. Vamos fazer o raio aqui já. Esse raio. Tenta fazer um raio de 10. De 12, tá ok. 12 milímetros de raio e tá ótimo. Um raio de 12, acho que ficou legal. Caso você queira mexer no ângulo dessa parede aqui, ó, talvez jogar um pouco mais para lá ou mais para dentro, não seria o caso, mas você pode vir aqui no comando de repuxo e mexer no ângulo de inclinação ali desta parede. Vamos abrir 10 graus, só para a gente ver. Ele já atualizaria tudo aí pra gente. Mas não é o caso, vamos manter assim mesmo. Está ok. Se precisar aumentar um pouco para lá, você pode simplesmente alterar o tamanho do esboço ali. E o modelo está tudo paramétrico, sem problema nenhum. Agora a gente consegue já aqui, ó, cortar antes de mais nada, vamos estender um milímetro aqui novamente, porque não tá por conta do raio que foi feito, né? Então a gente corta aqui e vamos cortar com esse aqui também. Bom, trimamos as duas partes, esse lado ok, porém deste lado nós temos um probleminha. Como não decidimos sair com o repuxo na altura que sai daqui, que quis manter aí um anel reto, né? A gente vai ter um problema aqui na questão de um raio sobreposto. Porque a intenção seria fazer um raio, como a gente comentou, fazer um raio de 20, que seria esse raio original do produto, em todo o contorno. Então a matriz aqui teria um raio total de 20 milímetros, de fora a fora. Porém, aqui o espaço que a gente tem aqui é muito pouco, ó, é 2 milímetros de comprimento, então o raio não cabe. Então o raio de 20 ele vai extrapolar, então eu não vou ter isso daqui, ó, nessa peça. Então teríamos que eliminar também esse trecho. Então vamos voltar, vamos cancelar a trimagem que a gente fez dos dois lados. Vamos manter assim, porque essa face é importante, ela não está trimada, que ela vai ser base para a gente trimar aqui novamente depois. Então, podemos renomear aqui sem problema a face do anel. Ou somente anel mesmo.
anel. E aí aqui a gente já elimina, vamos virar do lado contrário, vamos eliminar esse trecho aqui, ó. Que vai ser um pouquinho chato fazer uma transição. Vamos ver como a gente vai fazer isso sem perder aí essa face. Bom, primeiramente vamos tentar ver como ficaria isso aí. Bom, a gente estende aqui. Porém aqui a gente vê que tem um pedaço que vai ser um pouquinho chato de fazer uma transição. E não vai funcionar eu usar aí um loft, vamos usar um loft daqui para cá. Opa. Até funcionaria se eu tivesse um perfil aqui um pouco mais decente, né? Mas não tem. Então, aqui a gente tem um problema também nessa transição. Mas lembra que isso aqui é um repuxo, a peça vai ser calibrada depois disso aqui. Então a gente tem a peça aqui, ó. Ela vai repuxar esse pedaço, né? E depois ela vai ser calibrada, né? Toda essa face aqui vai ser calibrada aqui. Então vai terminar de formar todo esse pedaço e vai calibrar aqui o produto. Então não se preocupe com o processo, talvez não seja o ideal, aí vai ficar uma memória do repuxo, mas aí é só pra gente treinar, tá bom? Nesse caso, e é bom que a gente entenda que tem um pouco de problema igual a gente está tendo aqui, que é uma maneira da gente identificar problemas e solucionar. Uma das soluções aí que eu acho que seria interessante nesse caso seria fazer uma transição aqui. Seria eu remover um pedaço aqui desse produto, mais ou menos aqui. Então, vamos voltar aí até tirar 10% desse raio. Então, vou fazer vou eliminar esse pedaço. E aí eu faço um raio de uma transição aqui com o esboço. Opa, onde está você? Vamos fazer uma spline. A gente vê que para manter uma curvatura vai ser necessário a gente subir um pouquinho mais. Então aqui não tem problema. A gente sobe aqui, ó, 80%. Aí já ficou legal. E aí a gente trima esse pedaço. Lembra que a gente comentou também sobre recortar para trimar. Eu vou manter esses dois, vou esticar um pouquinho e vou recortar e vou eliminar esses dois caras. Ok. E vou trimar aqui essa parte de baixo. E aqui eu vou fazer uma transição bem suave. Agora dessa vez usando também aqui um spline. Então vamos fechar aqui agora. E beleza. Agora sim. Fiz ao contrário. Por isso que ele trocou a cor. Tem esse clicar depois. Aí ele mantém a cor original. Agora sim a gente vai fazer o que? Recortar a parte de trás. E vamos recortar esse aqui. Eliminar aquele trechinho que a gente estendeu. Então vamos lá, gente. Fazendo raio variável, selecionei a opção. Ele vai selecionar a borda tangente. Antes de definir valores, eu vou definir as transições. Então eu vou criar uma transição aqui. E uma outra aqui. E outra aqui. Ok.
Então, a primeira transição, onde ele começa com 20, a próxima transição aqui com 20 também, e aí com 7 e 7 milímetros. Dessa maneira aí a gente já tem a superfície aí de repuxo dessa peça. Ó. Vamos espelhar e a gente acerta os limites também do anel. Ok, antes da gente espelhar, vamos já definir os limites aqui para não ficar triangular. Vamos colocar aqui 120 menos 120. A gente já corta aqui, ó. Aqui uns 180 vai ser o suficiente. Pode ser com 180, depois a gente estende depois. Vou estender aqui já, ó. Uns 350. E aí, vamos ocultar os elementos de construção. Vamos estender um pouco aqui, né? Uns 30 milímetros. E aí a gente pode espelhar já a nossa peça. Ok. Então, com isso aí a gente já tem a superfície aí, ó, do repuxo dessa peça. Levou um pouco mais de tempo do que eu gostaria, claro, porque eu estou fazendo ao mesmo tempo que converso com vocês. Falta um pouco mais de material para cá, né? Temos aí já alguma coisa interessante. Maicon, como é que agora eu faço para definir, por exemplo, a linha de corte aqui que ficaria nessa parte? Bom, aí vai ser uma outra aula, ok? Mas do mais, inicialmente a gente já tem, vamos espelhar o produto também, para o outro lado. A gente já tem aí uma superfície criada para a gente fazer uma ferramenta, ok? Bom, inicialmente hoje eu gostaria de mostrar isso. Amanhã a gente vai continuar um pouquinho mais falando sobre essa peça aqui. A gente vai continuar esse trabalho aqui juntos, ok? Espero que tenham gostado aí. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aí, se você estiver no grupo do WhatsApp VIP da Semana Projetos Sem Gato, pode entrar em contato por lá direto comigo, falar direto comigo no WhatsApp, ou pode deixar uma mensagem no direct. É isso aí, pessoal. Então, até amanhã para a nossa última aula aí de superfícies classe A. A ideia aqui não é só falar sobre superfície classe A, mas também mostrar como eu consigo aplicar aí o Fusion 360 e fazer um trabalho de qualidade usando ele. Um software de baixo custo, mas que entrega um resultado excelente aí para trabalhos, ok? Do mais, pessoal, qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço.